A princípio, tinha-se que lutar não só contra os elementos, mas também contra os preconceitos. A direção dos balões e, mais tarde, o voo mecânico eram considerados problemas insolúveis. Em Paris, no ano de 1900, Henri Deutsch, magnata do petróleo interessado no desenvolvimento do motor à explosão, instituíram um prêmio para o piloto do primeiro balão dirigível que, partindo dos terrenos do Aeroclube da França, contornasse a Torre Eiffel e voltasse ao ponto de partida em menos de 30 minutos. Para concorrer ao prêmio, apresentou-se Alberto Santos Dumont, então com 27 anos de idade, filho de Henrique Dumont, engenheiro, que depois de ter feito fortuna com o café, ficou hemiplégico num desastre de charrete. Vendeu então sua fazenda e mandou o filho mais moço estudar mecânica em Paris, com a recomendação de que não se fizesse doutor, nem se preocupasse em ganhar a vida, pois ele lhe deixaria o necessário para viver. Nessa época, falar em inventar uma máquina voadora seria querer passar por desequilibrado ou visionário. Se o filho de um fazendeiro de café sonhasse em ser aeronauta, cometeria um verdadeiro pecado social. O antigo desejo de voar começara a tornar-se realidade na França no fim do século XVIII, com as primeiras ascensões de balões esféricos mais leves que o ar. Por sua vez, tentando imitar o movimento dos pássaros, os partidários do mais pesado que o ar tinham conhecido sucessivos fracassos. Santos Dumont fez mais de 20 ascensões em balões esféricos antes de mandar construir seu primeiro projeto. Apesar do espanto dos construtores diante da ideia de fazer um balão de seda japonesa com apenas 100 metros cúbicos, 10 vezes menor do que os que então se fabricavam, o pequeno Brasil demonstrou ser de grande estabilidade e facilmente manejável. Insatisfeito por se sentir à mercê dos ventos e das correntes de ar, projeta seu primeiro balão dirigível. Mais uma vez, os construtores consideraram uma temeridade a ideia de associar um balão alongado cheio de hidrogênio a um pequeno motor à explosão. Depois de 3 anos de experiências, várias quedas em que por pouco não perdeu a vida e algumas ascensões bem-sucedidas, Santos Dumont finalmente se apresentaria com seu balão número 6 diante da comissão julgadora do Prêmio Deutsch, no dia 19 de outubro de 1901. Consagrado pela vitória, torna-se uma figura popular em Paris. Frequenta os cafés elegantes. É retratado pelos grandes caricaturistas da época. Aparece num anúncio de aperitivo entre celebridades como Sarah Bernard e o general André, ministro da guerra. 2 anos depois, podia ser visto cruzando a cidade no seu pequeno balão número 9. No dia 14 de julho de 1903, evolui sobre as tropas formadas. Quando cheguei de frente ao presidente da República, disparei para o ar 21 tiros de revólver. Em carta ao ministro da Guerra, pus à disposição do governo da República a minha flotilha aérea. Recebe em resposta a carta dizendo: parece que, graças a vós, a navegação aérea deve prestar-se de hoje em diante a aplicações práticas, sobretudo no ponto de vista militar. Nunca fiz mistério
de que, na minha opinião, a aeronave encontrará na guerra sua primeira utilização prática. Chamado ao Brasil para a liquidação do inventário de sua mãe, é recebido em triunfo, apesar da decepção geral por ter vindo sem seu balão. A Europa curvou-se ante o Brasil e clamou parabéns em meio tom. Brilhou lá no céu mais uma estrela, apareceu Santos Dumont. Brilhou lá no céu mais uma estrela. Visita a casa onde nascera em Cabangu e volta para Paris 16 dias depois, declarando aos jornais que não trouxera seu balão porque para voar no Rio de Janeiro precisaria de um hangar com 50 metros de comprimento, usina de hidrogênio e mecânicos. Nada do que existia aqui. É em Paris que quero gozar, como recompensa, a doçura de ser o que me censuraram de ser. Um sportsman da aerostação. Na realidade, não há um lugar como Paris para as experiências de aeronaves. Enquanto na Prússia, Guilherme II intensifica as manobras militares, na França e na Inglaterra os oradores exacerbam o nacionalismo, Santos Dumont se ocupa com um projeto de helicóptero e começa a se dedicar ao mais pesado que o ar. Acreditando no valor da experiência prática, associa numa primeira etapa o mais leve ao mais pesado que o ar. Testa em seguida seu aparelho, suspenso por cabos de aço e rebocado por um burrico, para só então, após ter trocado o motor de 24 cavalos por um de 50, tentar seu primeiro voo. No dia 23 de outubro de 1906, transpõe cerca de 50 metros a uma altura de 3 metros. E no dia 12 de novembro, após várias tentativas falhas, percorre 220 metros em 21 segundos, ganhando o prêmio oferecido pelo Aeroclube da França. As câmeras registraram o voo de um aeroplano que se alçara por seus próprios meios. Inaugurava-se a época heróica da aviação. Farman ganha o prêmio Deutsche Archdeacon para o primeiro voo de 1 quilômetro em circuito fechado. Santos Dumont constrói o monoplano Demoiselle, 8 vezes menor que o 14 bis, com o qual obtém o recorde de velocidade de 96 km por hora. Blériot faz a primeira travessia do Canal da Mancha. A aviação se torna um negócio de Estado. Afonso XIII da Espanha cumprimenta Pegu, autor do primeiro loop. Guilherme II acompanha experiências com um hidroavião. Nestas experiências, tinha, durante 10 anos, recebido os choques mais terríveis. Sentia-me com os nervos cansados. Anunciei a meus amigos a intenção de pôr fim à minha carreira de aeronauta. Santos Dumont arriscara sua vida experimentando pessoalmente seus 12 dirigíveis, 2 balões esféricos e 3 aeroplanos. Agora, mero espectador, retira-se para o Brasil. Uma recepção apoteótica o espera, em meio à qual os jornais comentam. Santos Dumont vem calvo. Da outra vez ele tinha cabelo, que usava repartido no meio. E em agosto de 1914... Entre a alegria inocente das primeiras tropas que embarcavam para o fronte, a dura realidade dos combates e o fim da guerra, 8 milhões de civis e militares mortos. Realizara-se mais uma predição de Santos Dumont. O avião encontrara na guerra uma de suas primeiras utilizações práticas, mas numa dimensão e com um resultado muito além do que ele jamais pudera imaginar. Nunca nos veio a ideia que os aeronautas pudessem desempenhar funções destruidoras nos combates.
Em 1918, recebe por doação a casa de Cabangu. Amplia a propriedade e dedica-se por algum tempo à criação de gado. Projeta A Encantada, sua casa de Petrópolis, onde escreve seu segundo livro, O que eu vi, o que nós veremos. Durante minhas horas de intensa alegria e felizes sucessos, só uma saudade me fazia triste. Era a ausência de meu pai. Neste país essencialmente agrícola, ele foi o protótipo do fazendeiro audacioso. Com uma energia tão grande como sua confiança no futuro, desbravou os sertões e cultivou o solo. Em 1922, coloca no túmulo de seus pais uma réplica do monumento erguido em sua homenagem na França. Nos anos 20, viaja seguidamente. Paris, Petrópolis, São Paulo, Cabangu e novamente Paris. Em 1926, escreve ao embaixador do Brasil junto à Sociedade das Nações: estou disposto a oferecer um prêmio de 10.000 francos à melhor obra escrita sobre a questão da interdição dos engenhos aéreos como arma de combate e de bombardeio. De um sanatório na Suíça, escreve a um amigo no Brasil: venho te pedir para pedir ao nosso futuro presidente que mande parar tudo isso e mais homenagens, pois eu ando já há 2 anos doente dos nervos e só peço a Deus uma coisa, é que me deixem em paz. Em maio de 1927, Charles Lindbergh realiza a primeira travessia do Atlântico Norte, num voo sem escalas entre Nova York e Paris. Convidado pelo Aeroclube da França para presidir o banquete em homenagem ao aviador americano, Santos Dumont não pode aceitar devido ao seu estado de saúde. No ano seguinte, são construídos na Alemanha 2 dirigíveis rígidos, com os quais se estabelece uma linha regular de passageiros entre a Europa e as Américas. O mais leve que o ar continuava disputando com o mais pesado que o ar a supremacia da navegação aérea. Até que, em 1937, o incêndio do Hindenburgo abriria o caminho para a afirmação definitiva do avião. Santos Dumont volta mais uma vez ao Brasil. Forma-se uma comissão de políticos e intelectuais que partem a bordo de um hidroavião na manhã do dia 3 de dezembro de 1928 para deixar cair sobre o navio uma mensagem de boas-vindas. E mais uma vez, o inesperado. Abatido com a tragédia, tenta cancelar as homenagens que estavam preparadas, mas não consegue. Apresenta seu último invento, um motor para locomoção individual chamado transformador marciano. Acompanha o enterro das vítimas do desastre e retorna a Paris, onde em 1929 é promovido pelo governo da França ao grau de grande oficial da Legião de Honra. La grande générosité du gouvernement de la République française a voulu encore augmenter mon contentement en m'élevant à la très haute dignité de grand officier de la Légion d'honneur. Hommage vraiment unique dans le monde, car partout sur la terre, on respecte, on admire la Légion d'honneur. On dirait qu'elle porte toujours l'empreinte de Napoléon. Partout, on l'admire. Partout, elle grandit le nom de la France. En devenant un des ces hauts dignitaires, je me sens très fier. Merci. Sua última viagem ao Brasil termina na praia de Guarujá, em meio às notícias da Revolução Paulista, no dia 23 de julho de 1932.